All You Need Is Kill é um dos primeiros mangás que eu li na vida, e eu nunca vi ninguém falando nada sobre ele, mesmo sendo um mangá incrível. O mangá é baseado em uma novel, e junto da adaptação do mangá, também lançou um filme que eu nunca vi. E eu acho que é meu dever como um conhecedor antigo dessa porra passar o mangá pra frente. Afinal, eu conheci o mangá quando eu era criança. Eu normalmente sou bem contra adaptações de novel para mangá, mas essa é uma exceção, pelo simples fato de que eu só li o mangá e nem sabia que existia a novel. O mangá nos mostra um protagonista com o poder de fazer loops temporais sempre que ele morre. Eu sinto que eu já vi isso em algum lugar. A humanidade se encontra em uma guerra travada pelos humanos contra monstros que aparecem do nada com o único intuito de matar geral. E nosso protagonista é um soldado em campo que vai lutar contra esses monstros, que são chamados de Mimics. Um soldado é conhecido por ser o melhor da unidade dos Estados Unidos, e esse soldado é Rita Vrataski, um soldado que é chamado de cão de caça de massacre. Cage entra nesse loop sem nenhum motivo aparente, além do fato de ter morrido por um Mimic. Depois de ter totalmente certeza do que está acontecendo e de que ele não pode simplesmente escapar do campo de batalha, ele decide que vai obviamente sobreviver. Mas para isso ele precisa primeiro aprender a lutar, porque essa seria a primeira vez dele em campo, ou seja, ele é literalmente um novato sem nenhuma experiência em campo. Ele consegue confirmar que as coisas não estão apenas sendo repetidas, sem que ele possa mudar algo, com apenas um simples olhar. Foi o suficiente para deixar a Rita curiosa e se aproximar dele, mas ele não a encarou nessa segunda, quinta vez, então ela simplesmente só saiu de cena. E é até impressionante o quão rápido ele se acostuma com a situação, sem nem ao menos pensar duas vezes ele começa a treinar a cada loop. A armadura que eles usam pra lutar, obviamente ninguém sem experiência conseguiria usar 100% perfeitamente, por isso ele se junta com um sargento pra fazer o treino de armadura. Sem o modo de equilíbrio ativado, ele não depende da armadura, assim economizando o tempo de delay. Ele aperfeiçoa seu equilíbrio na armadura, e tem uma movimentação mais rápida que o normal. E com 12 repetições, ele já estava no nível de poder se movimentar livremente no campo de batalha, mas mesmo com sua mobilidade melhorada, ele ainda não estava pronto. Com seus movimentos melhorados, ele precisava de um modo de matar os Mimics. Uma metralhadora não é a arma mais eficiente que ele poderia ter. Na verdade, armas normais, no geral, não eram eficientes. Estaca de cabeto de tungstênio, a arma que foi criada especificamente para matar esses monstros. Mas ela tem um grande problema. Além do fato de ser uma arma corpo a corpo, ou seja, precisaria chegar perto dos Mimics, ainda sendo obviamente eficiente, ele continuava morrendo pelo seu segundo problema, que é nada mais nada menos a estaca de carbeto usa uma munição de apenas 20 estacas. Para conseguir contornar esse problema, ele usa a criadora da arma da Rita para fazer uma arma do mesmo estilo para ele, ou seja, uma arma que não necessita de munições. Depois de conseguir convencer a mecânica, ele finalmente tem tanto a mobilidade quanto a arma necessária para exterminar esses inimigos da humanidade. Mas mesmo assim, ele se encontra no que eu considero o maior dos problemas. Veja bem, o Cage é sem dúvidas um humano, e mesmo que ele tenha a determinação para acabar com todos os Mimics através da sua infinita habilidade de voltar no tempo, ele continua sendo um humano. Nenhum humano teria a capacidade de se manter nas condições em que ele se encontra. Sempre que morre, segue a mesma rotina. Rouba o chip para dar pra mecânica, café da manhã, treino, fala com a mecânica, almoço, treinamento com o sargento, festa. E no outro dia, o campo de batalha que provavelmente mataria ele. Repetia exatamente o mesmo dia várias e várias vezes, só pra no final acabar morrendo, pra então recomeçar mais uma vez, faria com que qualquer um enlouquecesse, no mínimo. E não é exatamente diferente com ele. No ponto que ele consegue fazer as coisas do dia a dia de olhos fechados, só prova o quão maldito seria isso. Imagina você viver uma rotina tão repetitiva que você pode fazer ela de olhos fechados. Basicamente quem trabalha, né? Essa é a rotina mesmo. Ele se torna simplesmente uma máquina de matar Mimics, sem um amor próprio para priorizar a própria vida ao invés de sacrificar para aprender mais coisas. Mas não é tão simples assim, porque mesmo que ele não queira morrer, não vai mudar as coisas. Alguém que podemos usar de exemplo é o Subaru, que tem a mesma habilidade de voltar no tempo quando morre. Do mesmo jeito que o Cage, o Subaru sempre priorizou as pessoas em volta dele ao invés dele. Ele era uma pessoa descartável, mas na segunda temporada ele finalmente consegue ter amor próprio para finalmente decidir que não quer morrer. Não é como se ele não fosse mais morrer. Morrer dói, é traumático, você tem que refazer tudo, todo mundo se esquece de você. Por isso mesmo ele não quer morrer, ele não quer passar por tudo isso. Ele precisa viver para poder continuar com as pessoas que ele gosta e que gostam dele. Mas o Cage não tem exatamente isso. Ele não tem uma pessoa, mesmo que ele seja amigo do cara, mesmo que ele se dê bem com o sargento ou com a mulher da merenda, ele não tem exatamente a pessoa que faz as coisas mudarem, ou a pessoa que faz ele andar no inferno valer a pena. Então ele continua morrendo. Até que no meio do campo de batalha, alguém tenta falar com ele. Cresceu em uma cidade pequena, uma cidade pacífica e calma. Nessa época ela só queria morar naquele lugar, o lugar que ela ama. A neve cobria a noite e pintava a cidade de branco. Um barulho fez ela acordar. E sem que ela conseguisse compreender alguma coisa, seu pai chega afobado e lhe tira da casa. A cena forte da fumaça indicava apenas uma coisa. Deixada por seu pai em um porão, ela se deparou com sua mãe com um ferimento grave. Seu pai fez de tudo para poder parar os monstros que tentavam se aproximar, fazendo com que ela só pudesse assistir tanto a morte de seu pai, como também a morte de sua mãe. 3 horas foi o suficiente para 3 Mimics destruírem aquela pequena cidade, matando 1.500 pessoas. Foi mandada para a casa de algum parente. Ela então roubou a identidade de uma refugiada e assim ela se juntou à UDF. Ela já não tinha mais nada. Não, ainda havia uma coisa, um desejo: matar até o último Mimic da face da Terra.
Um ano e meio depois, Rita Vrataski estava no campo de batalha quando se deparou com um Mimic diferente, e assim que ela o matou, os Mimics usam um ciclo para se proteger. Cada ciclo que passa, eles estão em maior quantidade. Eles sabem como ela lutou, como um jogo que pode se resetar e refazer algo desvantajoso. Eles emitem uma partícula que é capaz de viajar no tempo, emitida mais rápido do que a luz. O Mimic com a antena é o comandante, é um servidor. Então deve haver um Mimic backup com a mesma habilidade. Ou seja, não adianta matar o servidor, precisa matar o backup também. Uma rede inteira. Destruindo todos, ela finalmente sai do ciclo após 211 repetições. Assim, Rita continuou lutando sozinha, até chegar no Japão. Assim que ela chegou, se deparou com uma unidade que estava treinando antes da batalha. Lá, ela encontrou alguém com o olhar de uma pessoa que já viu o inferno, um olhar que simplesmente lembrou o dela. Então ela se aproximou para perguntá-lo, mas antes de responder a pergunta dela, ele simplesmente respondeu uma pergunta que ela não havia feito. Na verdade, era a pergunta que ela pretendia fazer no dia seguinte. Só o fato de haver mais uma pessoa igual a ela já foi o suficiente para fazê-la chorar. Enfim, eles decidem lutar juntos para finalmente acabar com tudo, e os Mimics são massacrados pelos dois, transformando aquele campo um verdadeiro inferno. Cage precisava matar o servidor, porque foi assim que ele foi colocado nesse loop infinito. Por coincidentemente, na sua primeira vez matar o servidor, ele quem foi mandado ao invés da Rita. Assim sendo, os dois mataram todos e acabaram com um maldito. Mais uma vez, ele se encontra com a Rita pela primeira vez. E dessa vez, ele finalmente percebe algo óbvio. Ele não está sozinho. Depois de passar pelo inferno, descobri que o melhor soldado em campo era igual a ele. E melhor que isso, poder dividir momentos com alguém, comer com ela, falar sobre as coisas, virar a noite conversando sobre tudo. Coisas tão simples que trazem a felicidade. A cada momento juntos, eles se aproximam mais. Naturalmente fazendo ele desejar que não a perdesse. Poder continuar com o hoje que ele criou com ela. Ou seja, superar o amanhã. Pensar que quando tudo isso acabar, eles estarão juntos. Os soldados solitários não estarão mais solitários. É simplesmente reconfortante. Os Mimics atacam a base da Rita, eles simplesmente usam um ciclo para ter vantagem, procurando por uma maneira desesperada de ganhar, então eles vão para o campo de batalha mais cedo do que o normal, dessa vez por um ponto final em tudo. E a dança final começa. Eles conseguem lutar em uma harmonia como se eles lutassem juntos desde sempre, mas pro Cage, realmente eles lutam há muito tempo. Bom, e talvez você esteja se perguntando como eles vão acabar com o ciclo dessa vez, se na outra não funcionou. Assim que o Cage mata um Antena, ele é atacado pelas costas, por ninguém menos que a Rita. Sempre que os Mimics estão se fudendo, eles enviam um sinal pro passado, com a Antena. Os humanos são sugados para o ciclo porque os cérebros também captam esses sinais. O cérebro se adapta ao receber diversas vezes o sinal, se tornando uma antena também. Ou seja, os dois cujos cérebros passaram pelas repetições se tornaram as antenas que precisam ser destruídas para acabar com o ciclo. Enquanto Cage queria tiver antena de backup, Rita Vrataski continuará no ciclo. Enquanto Rita Vrataski tiver antena de backup, Cage queria continuará no ciclo. Após finalmente descobrirem alguém igual a eles, os dois são mandados para o campo de batalha, que faria com que eles lutem até a morte para decidir quem vai sair do ciclo. Mesmo que a Rita seja a pessoa mais forte e habilidosa da unidade, ele aprendeu a lutar seguindo os passos dela. Assim sendo, ele sabe exatamente o jeito que ela luta. Houve apenas um vencedor, apenas um que irá sair do ciclo. Após a luta acabar, ele disse suas últimas palavras para ela, ficar com ela até ela morrer. Para a soldada solitária, isso já era a melhor coisa possível. Ele finalmente conseguiu sair do ciclo após matar o servidor, mas no final ele não conseguiu salvar a pessoa que mais importava para ele. Assim como o vermelho era só dela, ele decide pintar sua armadura de azul, da mesma cor do céu que ela amava. Bom, e é isso, esse mangá é muito pica, toda a sua história é muito bem contada e a arte é muito pica. Caso vocês tenham percebido, é a mesma pessoa que faz Death Note e Bakuman. Esse mangá existia bem no fundo das minhas memórias, de ter lido mais novo, mas eu nunca tinha chegado a reler, então foi uma ótima ideia rever essa linda história. Foi anunciado um anime da obra, baseado na light novel, então talvez tenha algumas coisas diferentes, mas num todo, eu tô no hype pra ver essa história em anime.